Olá, boa noite. Ednei, Lelo, Railda, Yoshinama, boa noite. Marcelinha, Marcela Lebeneco, conta filosofia e cultura. Boa noite, Lelo. Lelouch PH. Olá. Lanai, Matheus, Marcela Sarda. Olá, boa noite a todos. Vanessa Santos. Beijo. O Lelo é o Pedro. Ô Pedrinho. Pedrinho já é meu parceiro, né? Gláucia. Valdir que faz as minhas fotos e a filmagem aí da maioria das minhas palestras. Valdir. Pessoal, tô esperando o pessoal entrar. Só dar um alô aqui pro. Dar um alô pro Valdir, que o Valdir é amigo meu já há muito tempo. Conte. Boa noite, Conte. Ô, E que isso? aí, Tira aí, Valdir? rapaz. Tira isso aí. Só para dar um alô, para agradecer. Valdir, meu amigo, peguei de O que aconteceu aí, surpresa. pô? Ah, Valdir ficou com vergonha. O Valdir, pessoal, é um faixa preta amigo meu, ele que grava minhas palestras, geralmente, das minhas fotos. Charles, meu amigo, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, boa noite, Rodrigão Sinistro. Valdir, você que pediu para entrar ao vivo, Valdir. Então, é velho com tecnologia, fogo. Nina, Tamires, olá, tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar? Em primeiro lugar, eu quero dizer que se eu ficar alcoólatra, a culpa é de vocês, tá? Eu fico aqui fazendo live, tomando vinho todo dia. Eu, eu tenho gostado muito, queria agradecer, Tatá, beijo. Eu queria agradecer vocês pela audiência. Eu estou gostando muito de fazer live, eu nunca tinha feito e estou tendo um retorno muito bom. A gente fez esses dias uma live no perfil de um amigo meu, que é um professor de filosofia, num outro perfil que eu sou um dos administradores, que é Filosofia Cética, e num professor de filosofia deu 2.715 pessoas passaram pela live. Como o perfil dele é grande, eu fiquei quase 2 horas. Aqui no meu perfil a gente tem um limite de 1 hora. À medida que vai ganhando mais seguidores, o Instagram vai aumentando. Bom, eu queria propor Silva Gomes, Tati Silva Gomes, está sempre me acompanhando. Eu queria propor a gente fazer um pouco diferente essa live. Eu vou responder perguntas do mesmo jeito, mas eu queria propor um tema, porque fica muito dispersa as lives. A gente fica falando de muitos assuntos, eu acho que aí o pessoal vai entrando e fica um pouco disperso. O que vocês acham da gente falar de um tema? Olha, a MS Flauzino falou que salvou. Na verdade, eu quero, viu? Depois entre em contato comigo, porque eu quero aquela live que eu não consegui salvar. O que vocês acham? Eu pensei, de repente, da gente falar sobre ética e moral. A gente pode falar sobre política. A gente pode falar sobre morte, depressão e suicídio. O que vocês acham da gente escolher um tema desse? Vocês querem sugerir? Vocês preferem política? Vocês preferem que fale sobre ética e moral? Preferem que a gente fale, olha o perfil, um professor de filosofia, meu amigo Cláudio. Muito obrigado pela presença. É, o que vocês escolhem? Vocês querem sugerir? Tema pouco falado do coronavírus. Eu nem vou falar muito sobre isso. Primeiro porque eu não sou médico, não sou cientista. Então, depressão é um tema bem legal. É um tema que eu gosto de falar. Geralmente, quando eu falo de depressão, eu falo morte, depressão e suicídio. Podemos falar? Todo mundo concorda? A gente falar de. Ó, o Marquinhos, que é ética e moral. Que esses dias, nas outras lives, eu acabei falando já de ética e moral. Se quiser, eu faço uma live só de ética e moral. Hoje eu queria dar uma avaliada. Boa noite, ó Paraíba.
Temas mais psicológicos. Então, eu transito muito entre a filosofia e a psicologia, porque para mim não tem muita diferença. Então, a psicanálise, a psicologia e a filosofia são temas que eu estudo muito e que eu encaro tudo filosofia, né? Embora eles tenham uma abordagem um pouco diferente. Tá baixo o áudio aí? Gente, eu tô com o fone, como sempre usei. Mito de Sísifo, bem legal, a leitura de Camus. Bom, vamos falar um pouco então de morte e depressão, e suicídio, Minas Gerais, Duarte Fávero Júnior. Quem que é o Duarte Fávero Júnior? Deve ser da minha família. Thaís, eu falo da minha família porque a minha mulher é Fávero. Segura, é o Juninho, Juninho, pô, Juninho, Juninho, meu primo. Bom, pessoal, deixa eu começar, antes da gente falar de depressão e suicídio, eu queria falar um pouco de morte. Por que de morte? Porque a filosofia ela encara a morte por algumas perspectivas. Cebola, o personal mais cobiçado de São Paulo, lindo. É, a filosofia ela encara a morte por duas perspectivas diferentes. E a primeira perspectiva é a perspectiva idealista, né, que vai dar base para todas as religiões. E a segunda perspectiva é a perspectiva materialista. O que isso quer dizer? Na perspectiva dualista, a gente tem como carro-chefe Platão. Então, Platão, que é o pai fundador da filosofia, embora ele não foi o primeiro filósofo, ele foi o filósofo que se destacou muito. E quando a gente fala Platão, toda live eu falo, a gente lê Platão barra Sócrates. Sócrates era o mestre de Platão e a gente não tem nada escrito de Sócrates, então tudo que a gente sabe de verdade de Sócrates foi por meio de Platão. Então, a gente imagina assim que os diálogos de Platão são 34 a 36, não me lembro agora, eles são divididos em três partes, né? Da juventude, da meia-idade e da maturidade. Quanto mais jovem, mais ele replicava as ideias de Sócrates, e quanto mais velho, mais ele tinha suas próprias ideias. Mas a gente nunca tem certeza do que é e do que não é. Então, Platão vai ser o pai fundador da filosofia, por quê? Porque ele é o primeiro a trazer, tanto ou ele ou Sócrates, né, são os primeiros a trazer a filosofia para a vida do homem. Então, a filosofia antiga, ela é dividida em pré-socráticos e pró-socráticos. Oi, Cris. Cris, esposa do Eduardo Leitão, minha amiga. O que acontece? Antes de Sócrates e Platão, a filosofia ela era voltada para descobrir de onde veio a vida, de onde veio o planeta, de onde surgiram as coisas. Então, os pré-socráticos eram chamados de filósofos naturalistas, porque eles buscavam a essência das coisas. Com Sócrates e Platão, eles trazem a filosofia para dentro da vida do ser humano. Então, quando Platão começa a falar sobre a vida do ser humano, ele diz que para resolver um problema entre Heráclito e Parmênides, que foi a primeira grande questão da filosofia, que eu posso fazer um vídeo outro dia a gente falando sobre isso, Platão ele pega e diz que a gente tem duas vidas, que a gente tem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias, e que o ser humano é composto por duas partes, o corpo e a alma. Então, o que acontece? Por que isso é importante para a gente falar de morte? Porque Platão, ele diz que a alma é imortal. E que a alma, ela existe antes da gente viver e depois que a gente morrer no mundo das ideias. Então, o que acontece? Quando você nasce, para Platão, o teu corpo rapta uma alma. Ou seja, você mais sua alma é menos que só sua alma. O que tem de melhor é sua alma. Por quê? Porque ela está no mundo das ideias, só pensando as verdades absolutas. Né? Então, o que acontece? A alma ela quieta no mundo das ideias. Tudo que existe no mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive, é uma cópia mal feita do mundo das ideias. Então, o que acontece? A vida de verdade, para Platão, a vida perfeita, onde a essência das coisas estão, é no mundo das ideias. Onde só pode estar a alma. Então, a alma deseja morrer. Por que ela deseja morrer? Porque ela quer voltar para o seu estado de plenitude, que é exatamente a alma desencarnada. Por quê? Porque quando ela está no nosso corpo, ela tem que se preocupar com comer, com dormir, com transar, com trabalhar, com ir no banheiro. Então, o corpo atrapalha a alma.
para Platão. Então, quando Sócrates foi condenado à morte, tem inclusive um diálogo onde os seus discípulos dizem assim: por que, que você não foge? Né? Porque foi até dada a oportunidade para ele fugir. E ele falou assim: não, a vida inteira eu fiquei penando, agora que a minha alma vai voltar para o mundo das ideias, que ela vai voltar para a plenitude dela, eu vou fugir. Ou seja, Platão dizia que o verdadeiro filósofo está morto. Por quê? Porque ele se preocupa muito pouco com as necessidades do corpo e se preocupa mais com as necessidades da alma, com as verdades da alma. Por que isso é interessante para a gente? Porque para os idealistas, como Platão, e quando eu falo os idealistas, eu falo de todos os filósofos cristãos, todas as religiões, não só os cristãos, todas as religiões, para eles, não existe, para os idealistas, não existe a morte. A morte não existe. O que existe? Existe outra vida. Então, quando a gente fala de qualquer religião, a gente fala de vida pós-morte. A gente pode falar do cristianismo, a gente pode falar do espiritismo, a gente pode falar do budismo, de todas as religiões têm como preceito básico o platonismo. Por quê? Porque é justamente essa ideia. Eu já vou falar sobre isso, Elza, sobre a morte de poder ser um alívio para uma vida melancólica. Já vou falar. Primeiro, eu estou dando a base filosófica sobre a morte, a gente já vai entrar em depressão e suicídio. Então, o que acontece? Quando o Platão ele estabelece o princípio da dualidade, de que nós somos corpo e alma, ele estabelece que a morte não existe. Por que a morte não existe? Porque o que existe, na verdade, é outra vida. Então, quando você morre, você automaticamente nasce em outra vida, na vida espiritual. E por que eu falo que é a base de todas as religiões? Porque o que ele chama de mundo das ideias é o mundo perfeito, eterno e imutável, que é exatamente o contrário desse mundo nosso, que é imperfeito, é transitório e é mutável. Então, é temporal. Então, o que acontece? Quando você morre, para Platão, você aparecia como a sua alma só no mundo das ideias. E é só você mudar o mundo das ideias por céu, por Valhalla, por cosmos, por reencarnação, por seja o que for. Ou seja, a morte para os idealistas não existe. A morte para os idealistas não existe. O que existe? Outra vida. Então faz de conta que a gente está aqui, a gente tem a vida, você morre, o que tem? Outra vida. Esse espaço no meio aqui, a gente chama de morte a transição. Muitas pessoas falam, né? Você vai no velório, as pessoas falam assim, agora ele está numa vida melhor, né? Foi só uma passagem, a morte é só uma passagem. Então, para os idealistas, e aí, se você é religioso, se tem qualquer ideologia espiritual, você é idealista e nem sabia. Para você, a morte não existe. A morte não existe. O que existe? Existe outra vida. Se você acredita em qualquer tipo de vida pós-morte, o que existe é outra vida. Thaís, a reencarnação também entra. A ressurreição também. Por quê? Porque a ressurreição pressupõe que a sua alma permaneça de alguma maneira para que possa voltar para esse corpo. Entendeu? Só que a ressurreição é um conceito um pouco diferente. Mas ainda assim a base é platônica, Thaís. Por quê? Porque não tem como você ressuscitar se você não for você. Se você voltar à vida não sendo você, é reencarnação, não é ressurreição. Então a diferença da ressurreição, e algumas religiões cristãs e o islamismo acreditam na ressurreição, e outras vertentes do cristianismo vão acreditar na vida no céu, e ainda outras vertentes, como o espiritismo e algumas outras religiões orientais, vão acreditar na reencarnação. Então a gente tem diferentes conceitos, mas todos são baseados na imortalidade da alma. Do qual os mortos, mas no contexto bíblico, no qual os mortos estarão em um sono profundo, aguardando a volta de Cristo. Então, algumas religiões cristãs ela têm esse conceito, mas a gente ainda pressupõe que existe uma essência do ser humano que vai permanecer viva e que vai voltar. Entendeu? E quando ele volta, mesmo no conceito de que ele está dormindo, Luiz, que ele vai voltar num paraíso aqui na Terra. Então, o que Jesus diz, né? Que estarão, todos os que estiverem em túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Então, tanto a reencarnação como a ressurreição são conceitos correlatos, né? Embora com algumas variações. Deixa eu dar continuidade aqui. Então, o que acontece? Quando a gente fala em
Mari, eu já vou chegar no conceito que eu acredito. Eu geralmente não falo, mas o pessoal pede, eu já vou chegar, Mari. A Marielle, para quem não sabe, ela é madrinha do meu filho mais novo e eu sou padrinho da filha dela. Minha esposa é madrinha do filho dela. Então, Mari, te amo, minha comadre, mas isso é coisa de velho. Comadre e compadre é coisa de velho. O que acontece? Então, para os idealistas, todas as religiões, todos os conceitos espiritualistas, a morte não existe. O que existe? Existe outra vida, uma vida pós-morte, certo? Uma vida depois da morte. Beleza? Então, beleza. O outro conceito que existe na filosofia é o materialismo. E qual que é a diferença do materialismo? Para os materialistas, a morte é o fim. Acabou. A vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. E o maior expoente, a gente vai ter vários materialistas. Marcelo, falei de você no começo, Marcelo. A gente vai ter vários materialistas, como Nietzsche, como Schopenhauer, como Marx, mas o primeiro, e o que tem uma concepção de morte mais significativa para mim, é Epicuro. Epicuro viveu mais ou menos 300 anos de Cristo, e Epicuro, ele não acreditava em uma vida após a morte. E ele dizia o seguinte, Epicuro ele tem uma frase muito famosa com relação à morte que eu acho sensacional, que é assim, a morte é a ausência de sensações para Epicuro. Né? Na morte você não sente mais nada, você não está consciente de mais nada. Então ele dizia assim, quando nós somos, a morte não é. Quando a morte é, nós já não somos mais. Então, para que se preocupar? Ou seja, enquanto nós somos, nós existimos, a morte não chegou. Então, a gente não tem como sentir a morte. Quando a morte chegar para a gente já não é mais, a gente já não tem mais nenhum tipo de sensação. Então, a gente também não vai conseguir sentir a morte. Meu amigo, o que acontece? A gente tem que entender que, para Epicuro, para os materialistas, a morte é o fim da vida. Ah, professor, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Por quê? Porque a morte, tanto para os idealistas como para os materialistas, não tem materialidade ontológica. Para quem está começando a estudar filosofia, quem pretende estudar filosofia, é uma palavra difícil que a gente não conhece, mas vocês vão ouvir muito, que é ontológico. O que significa ontológico? Ontológico se refere à essência das coisas. Então, o que significa quando eu falo que a morte não tem materialidade ontológica? A morte não existe, nem para o materialismo e nem para o idealismo. Então, a morte não existe para ninguém. Como assim a morte não existe? Por que a morte não existe? A morte em si, ela não tem essência, ela não tem materialidade ontológica. Como a escuridão. Como você explica a escuridão sem falar da luz? Não tem como. Porque o que existe é a luz. A luz existe. São feixes de fótons, né? É energia luminosa. Agora, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz, que a gente chama de escuridão. Mas não tem como você explicar a escuridão sem falar da luz. Como o frio também não existe. O que existe é o calor. E o que é o calor? É a aceleração de partículas. Quanto mais as partículas estiverem em movimento, mais quente ela está. Então, o que existe, na verdade, é a ausência de calor, mas o frio em si também não tem materialidade ontológica. Então, a morte, assim como o frio, assim como a escuridão, não existe. A morte não existe nem para os idealistas e nem para os materialistas. O Edu Gomes, meu irmão, está na Austrália, te amo. Então, o que acontece? Pô, professor, mas como assim não existe a morte? Não existe nem para o materialista e nem para o idealista. Então, para os dois, tanto para o idealismo como para o materialismo, a morte não tem materialidade ontológica. Então, a morte só existe quando a gente fala na vida, para os materialistas. Para os idealistas, existem duas vidas. Uma vida, outra vida. A morte é só o nome que a gente dá para a passagem delas, certo? Dado esses conceitos sobre morte, vamos continuar um pouco, porque eu só tenho uma hora e a gente vai falar um pouco de depressão e suicídio.
Deixa eu só ver uma pergunta que mandaram aqui na caixinha, pessoal. O que você acha que há após a morte? Michael, bom, eu vou falar o que eu acredito, né? Eu sou materialista. Eu sou fã de Epicuro nesse ponto e eu acho que Epicuro tem razão. Então, para mim, mas isso de acordo com as minhas perspectivas, com os meus estudos, com a minha vivência de vida, eu acredito que essa morte, essa vida é a única que tem. Então, para mim, morreu, acabou. E aí, o que acontece? Tem um conceito bem interessante de um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, século XVIII, ele influenciou Nietzsche, né? Começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX. Ele tem uma obra muito, muito famosa, ele tem algumas obras, Crime e Castigo e algumas outras, mas tem uma obra que chama Irmãos Karamazov. No Irmãos Karamazov, é uma história de dois irmãos e um era ateu. E o outro pergunta para ele, bom, se Deus não existe, então tudo pode? Né? E é uma questão que, inclusive, um amigo meu, eu falo no meu livro, um amigo meu levantou para mim, ele falou assim, cara, mas se você é ateu, por que você faz coisa boa? Por que você é voluntário no orfanato? Por que você dá aula? Por que você é um cara honesto? Porque se Deus não existe, você faz o que você quiser. E eu falei, não, é o contrário. Exatamente porque eu não acredito em absolutamente nenhuma vida após essa. Para mim, essa vida é a única que eu tenho para ser a melhor possível. É a única chance que eu tenho. Eu não vou ter outra oportunidade. Eu não vou ter outra chance. Eu não vou ter purgatório, eu não vou ter céu, eu não vou ter reencarnação, eu não vou ter ressurreição. No meu conceito. Então, assim, só que eu defendo que cada um tem o seu conceito. Eu sou o tipo de pessoa que eu defendo que você acredite no que você achar mais. Não é o que você quiser, é no que você achar mais conveniente. Por que que eu digo isso? Porque para você acreditar, você tem que pensar. Eu não tenho problema nenhum se você pensar diferente de mim, desde que você estude, que você pesquise, que você vá atrás, e aí você analise as opções, tanto contrárias quanto a favor, e você chegue à sua decisão. Isso é uma coisa pessoal. Agora, o que eu sou contra é você ser de uma religião, de um partido político, de uma ideologia, só porque seu pai e sua mãe te ensinaram, só porque alguém falou, só porque você segue uma pessoa que você admira. Então, eu sou a favor do conhecimento e da reflexão. O Pedro diz, como explicar sem usar de reencarnações para explicar a hipnose, regressão a outras vidas? Pedro, esse é um assunto bem legal. Eu tenho uma opinião bem particular sobre isso. Eu não vou entrar nisso hoje, Pedro, porque senão eu não vou conseguir falar o que eu quero falar. Mas isso é bem interessante, porque a realidade, na verdade, ela é um processo neuroquímico, né? Então, o poder do nosso cérebro cada vez a gente descobre mais o poder do nosso cérebro sobre o nosso próprio corpo. Inclusive, existem estudos que pessoas que têm fé, e nesse ponto eu tenho que dar o braço a torcer, que nesse ponto a fé ela supera muito mais a razão. Pessoas que têm fé, o corpo tem um poder de recuperação muito maior, né, do que as pessoas que não têm nenhum tipo de fé, que não acreditam em nenhuma religião. Então, quando falam para mim se eu acredito no poder da oração, no poder da fé, eu falo que acredito, porque isso é verdade, isso é comprovado cientificamente. O poder de autossugestão do cérebro é incrível. Tanto que pessoas que sofrem de algumas psicopatologias, como esquizofrenia, como bipolaridade, elas têm uma visão distorcida da realidade. Por quê? Porque elas têm alucinações de coisas que se passam na cabeça dela, mas o cérebro não distingue o que é realidade e o que é. Por quê? Porque são processos químicos, neuroquímicos. Então, são impulsos elétricos e processos químicos no nosso cérebro. Então, uma pessoa que tem alguma psicopatologia, ou às vezes está sob influência de algum psicotrópico, ela tem sensações de absoluta realidade. Então, existem uma série de teorias que podem explicar isso, mas não são nem teorias, são hipóteses, né? Bom, dando continuidade, aí entra a modalidade, a ética, sim, que eu estava falando. João, é exatamente isso. A gente vai poder falar outro dia sobre modalidade secular, a diferença da modalidade religiosa e da modalidade secular. Como é um tema muito legal, eu gosto de explicar a diferença de ética e moral. É... Não tem PDF ainda, o Cândido. Ainda eu não fiz nenhum tipo de lançamento do meu livro. Eu enviei para algumas pessoas que são meus conhecidos, que gostam de filosofia, que têm conhecimento ou não, para ter uma opinião. Então, algumas pessoas já leram o livro e me deram aqueles feedbacks
que eu mando, mas eu estou esperando ainda resolver algumas coisas. Eu mandei diagramar hoje, mandei fazer a capa, estou esperando vir o prefácio, então já já eu vou dar notícias, mas ainda não tenho. Queria ter a segurança resposta sobre a morte como você acredita. Nina, deixa eu te falar. Eu estudo religiões desde que eu tenho 5 anos de idade. Então, é um tema assim que eu me interesso muito. O meu pai é pastor há mais de 40 anos. Eu aprendi a ler em casa, que eu queria ler a Bíblia. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu não tinha nem 10 anos. Eu li a Bíblia inteira pelo menos 6 vezes, de capa a capa, numa leitura direta, fora a vida inteira que eu estudo. Eu estou fazendo teologia. Então, é um assunto assim que eu já refleti bastante. É por isso que eu falo que é o meu conceito. Por quê? Porque são frutos das minhas reflexões, das minhas experiências de vida, dos meus estudos. E de repente a gente fala assim, professor, mas eu tive uma experiência assim, eu senti, eu isso, aquilo. Eu falo, você não acredita? Eu falo, acredito. Acredito que você sentiu, mas são experiências suas, eu não tenho como validar pela sua experiência. Entendeu? Então, por isso que eu falo que fé é uma coisa que você não se discute. Por quê? Porque fé ou você tem ou não tem. A fé não é passível de dúvida. Por quê? Porque a fé não pode ser provada. Quem fala isso é a própria Bíblia. O apóstolo Paulo em Hebreus 11:1, ele diz: a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. O que isso quer dizer? A fé é a certeza de uma coisa que você não tem provas. Então, ou você acredita ou não. Tá? Então, por isso que quando eu falo das minhas convicções, é porque é um assunto que eu reflito há muitos e muitos anos. Mais anos do que algumas pessoas da live têm de vida. Eu vou deixar a live salva no meu isso. Tem pessoas que vencem os vírus através da fé. Tem, Igor, tem. É por isso que eu defendo a fé. Quando lançarem o meu livro, vocês vão entender a minha perspectiva de Deus hoje. Eu estou evitando falar, porque senão vai perder a graça, né? O pessoal pergunta nas lives. Teve uma outra live que a pessoa falou assim: nossa, que mercenário. Falou que tem que esperar sair o livro. Gente, eu dou conteúdo de graça, os meus canais são de graça, a minha página, meu blog é de graça. Eu não vivo da filosofia, eu vivo da minha empresa de segurança. Mas não tem graça se eu contar o final, qual que é a minha perspectiva, vai perder a graça do livro. Bom, a gente vai falar outro dia sobre princípios. Deixa o doutor Léo, Rafinha, o amor também tem seus temas ou não? Por que não pode ser provado? Thaís, a gente falou na outra live, eu posso fazer uma live só sobre o amor, é que o português ele tem apenas uma palavra para falar de amor, que é amor. Mas a filosofia ela tem pelo menos 5 tipos diferentes de amor, cada um com uma situação diferente. Então é por isso que no português a gente fica muito confuso em definir amor. Mas a filosofia explica cada tipo de amor. Igor, não vou dar mais spoiler. Bem, pessoal, vamos dar continuidade, vamos entrar no tema. Como a gente já definiu que a morte não existe, né? Então, ô, Flauzino, além do Traduzindo a Filosofia, tem o Chileno Gomes. No outro canal, Chileno Gomes, tem várias aulas que eu dou em classe e tem várias palestras minhas. No meu blog www.pensando.com.br, www.pensando.com.br, eu tenho um texto que eu falo sobre a morte e eu tenho um texto, o primeiro texto que eu pus no site eu falo sobre o amor. O João Antônio diz, não tem problema nenhum ter fé, o problema é quando a pessoa se torna fanática, tanto ateu quanto cristão. O fanatismo leva a sua opinião a algo idiota. João, eu já pensei como você. Eu penso que o problema não é nem o fanatismo, porque o fanatismo é o problema de cada um. O problema é quando a pessoa tenta enfiar na sua cabeça a fé dela ou a descrença, a crença ou a descrença. Por que eu falo isso? Porque um ateu militante é tão chato quanto um crente. Quando eu falo crente, é quem crê, tá? Qualquer religião, não estou falando especificamente dos evangélicos. Então, assim, só que quando um crente tenta me convencer da fé dele, eu me sinto lisonjeado. Por quê? Porque ele quer me salvar. Ele quer que eu compartilhe da mesma esperança que ele. Quando eu vejo um ateu querendo desacreditar a fé de alguém, eu fico bravo. Por quê? Porque o ateu ele não quer salvar a pessoa, ele só quer provar que ele está certo. E tem gente que precisa dessa fé. Não é para todos que faz mal, mas tem gente que realmente precisa da fé por N motivos. E aí, de novo, eu falo, quem depois comprar meu livro vai entender a minha perspectiva. Bom, vamos entrar então.
num tema que é o problema do século XX, né, o problema da modernidade, que é a depressão. E por que, que a depressão tem sido um problema tão grande? Porque hoje, nunca na história, tantos jovens e tantos idosos se suicidaram. Tá? Quem vai falar sobre suicídio de uma maneira com muita propriedade é um filósofo do século XIX, que é considerado o pai da sociologia, chamado Emile Durkheim. E Durkheim, ele diz que o suicídio ele é um fator social. O Vitor diz, não concordo. Vitor, eu não sei mais a respeito do que você não concorda, mas eu acho ótimo você não concordar, Vitor. Acho excelente. As pessoas que não concordam, elas me estimulam a estar sempre pesquisando, a estar sempre estudando e a estar sempre questionando os meus paradigmas. Por quê? Porque quando alguém não concorda comigo, eu sou obrigado a rever os meus conceitos, seja para reafirmá-los, seja para alterá-los. Então eu sou alguém que não sou fechado nas minhas ideias, eu não sou fechado nos meus conceitos. Se você me apresenta um argumento novo que eu nunca tinha considerado, se você me apresenta uma evidência nova, eu sou obrigado a rever todos os meus conceitos, pelo menos eu me obrigo. Eu tenho esse compromisso comigo. Seja para alterar o meu conceito, porque eu achei que você tem razão, seja para reafirmar os meus conceitos achando que você não tem razão. Mas é importante o contraponto. O que estimula o crescimento é a discordância, porque quando todo mundo pensa igual, uma pessoa está pensando por todo mundo, certo? Bom, pessoal, deixa eu continuar a gente falar sobre depressão. Então, Emile Durkheim, ele vai ser o maior estudioso de filosofia da história. Tanto que os maiores institutos de filosofia do mundo hoje, que é em Estocolmo, na Suécia, e em Tóquio, no Japão, se chamam Institutos Durkheim. Para você ter uma ideia E ele tem uma obra sensacional que chama O Suicídio. Né? Então, ele tem uma obra chamada O Suicídio, que ele fala exatamente, ele aponta as pesquisas dele. O que o Durkheim vai dizer? Durkheim vai dizer que o suicídio não é um ato particular. O suicídio é um fato social. Então, Vitor, eu entendi. Entendi o que você quis dizer. Mas é que você tem que pensar que não é conscientemente. Como o crente também às vezes não é consciente. Mas o ateu, ele quer retirar a fé, porque ele acredita que ela não é boa, mas ele não deixa nada no lugar. Entendeu? E eu posso falar assim com propriedade, porque eu conheço bastantes, assim, e eu tenho uma variedade de crenças que eu já experimentei todas as crenças que você possa imaginar. A Kant diz, o suicídio é uma pessoa corajosa por encarar a morte, mas também não é por não conseguir enfrentar a vida. A gente já vai falar sobre isso. Então, Durkheim vai dizer que o suicídio é um ato social. Por quê? Porque ele diz que todo suicídio é proveniente de um sentimento de não pertencimento social. O que pode levar a esse não pertencimento social são N fatores. N fatores. Mas a única causa que existe do suicídio é o não pertencimento social. E aí, antes que vocês comecem a falar assim, eu não concordo, eu quero que vocês aprendam um pouco a analisar as coisas. Porque quando a gente fala de grandes filósofos, como, por exemplo, o Durkheim, ele inventou a sociologia praticamente. Então, ele não fala à toa, né? Por que eu digo isso? Porque Durkheim vai dizer assim, todo suicida chega uma hora que ele não encontra seu lugar no mundo. Tá? E aí o que acontece? O suicídio ele não acontece na depressão. Porque na depressão, a pessoa não tem força para nada. É por isso que a pessoa fala assim, nossa, mas ontem eu estava conversando com ele no telefone, ele estava tão bem, mês passado ele ficou de cama, fechado em casa tal, aí ele estava tão bem, ontem eu fui com ele no shopping tal, e hoje de manhã o cara se suicidou. Por quê? Porque o suicídio só acontece quando ele tem um ganho de potência, quando ele sai da crise. E aí ele tem um sentimento de não pertencimento. Todo suicida começa a falar coisas tipo, puxa, o mundo seria melhor se eu não existisse. Nossa, minha família não ia ter preocupação se eu não existisse. Nossa, todo mundo ia viver muito melhor se eu não existisse. É o tipo de frase que você ouve de um deprimido e de possíveis suicidas.
Então é muito importante a gente ficar de olho nas pessoas que convivem com a gente. Por quê? Existem pessoas que falam assim, é, é frescura, quer chamar atenção. Realmente, ela quer chamar atenção. Mas ela não quer chamar atenção por frescura. Ela quer chamar atenção. Ô, Márcio, quando você entra na live, você tem que aumentar isso. Ele entra mudo. Quando ela começa a falar esse tipo de coisa, é, é o inconsciente dela pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Ô, Claudinho Godoy, meu grande amigo, meu irmão mais velho, eu digo que é meu irmão mais velho. Beijo para você, para o Márcio Catenazzi, meus irmãos do Jiu-Jitsu. Então, na verdade, o suicídio ele não é um ato de covardia, é o contrário. É o contrário. É um ato de coragem ao enfrentamento da dor. Por quê? Porque a dor é tão forte. Imagina quando você não está confortável num lugar, ou quando você está passando por uma situação que está doendo, ou que você está passando mal, qualquer coisa. Imagina você estar assim 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no mês. Essa é a situação do depressivo. Então, em primeiro lugar, a depressão ela não é frescura. Não é frescura. Eu já vi gente falar assim, a depressão é doença de rico. Vê esse pobre que tem tempo de ter depressão. Tem, tem. Qual que é a diferença? A diferença é que quanto mais baixa a classe social, maior o pertencimento social e menor a possibilidade de depressão, embora ela exista em todas as classes sociais. Todas, todas, todas. Então, Durkheim vai dizer que existem algumas medidas protetivas. E, tirando uma, que eu já vou falar, porque a vida mudou muito, nenhuma outra foi desmentida até hoje. Elas continuam sendo realmente medidas protetivas da vida. Então, por exemplo, o Durkheim diz assim, solteiros são mais propensos a se suicidar do que casados. Pessoas que não têm bom relacionamento com os pais são mais suspensas a se suicidar do que o que tem bom relacionamento com os pais. Pessoas que são arrimos de família, que cuidam dos pais ou que cuidam das pessoas da sua família, têm menos chance de se suicidar do que pessoas que não são. Por quê? Exatamente por causa do compromisso social. Pessoas que têm filhos são menos propensas a se suicidar do que pessoas que não têm filhos. Pessoas que estão bem na carreira de trabalho, que fazem parte de um grupo social, são menos propensas a se suicidar do que pessoas que não fazem. E aí, a única medida protetiva que caiu por terra, ele dizia que os católicos são menos propensos do que os protestantes. Por quê? Porque no século XIX, a comunidade católica ela era mais intensa as relações sociais na igreja. Hoje inverteu, né? Não digo nem tanto os protestantes, mas os neopentecostais, que são oriundos do protestantismo, eles têm uma atividade religiosa mais intensa, mais de uma vez por semana, eles têm um contato mais fechado com as pessoas da igreja. Então você tem um pertencimento social maior. Então foi a única medida protetiva de Durkheim que caiu por terra, porque antes a religião católica ela tinha um rito assim mais forte, as comunidades eram mais engajadas na igreja. Tirando isso, todas as outras medidas protetivas, elas continuam sendo válidas até hoje. Então, um jovem que está engajado com os amigos, que está engajado num projeto, ele vai ter muito menos chance de suicidar. Um pai de família que tem filhos pequenos, ele vai ter muito menos chance de suicidar. Por quê? Porque, por mais que a dor dele seja grande, o compromisso dele, o engajamento social, de ter que cuidar, de ter que criar, de não deixar os filhos a Deus dará, impede em grande parte, e vamos dizer que é em grande parte, porque não é 100% de garantia, e a gente vai falar agora sobre isso. Por que não? Porque a depressão ela tem vários fatores. Vários fatores. Então, por exemplo, um fator muito forte da depressão é o fator genético. Então, se você já teve pessoas na sua família que têm depressão, você tem uma forte, você pode ter até 50% de chance de desenvolver depressão. Então, o fator genético ele é muito forte. Algumas psicopatologias, como eu falei, o caso da esquizofrenia, da bipolaridade, elas levam ao suicídio. Por quê? Porque o índice de suicídio é muito grande. Por quê? Porque a pessoa ela se sente fora do convívio social das pessoas, porque ela vive uma realidade paralela. Então, por exemplo, os esquizofrênicos, e eu sei porque eu tenho esquizofrênico na família, que às vezes dá surto psicótico, e ele acha que você quer matar ele vê coisas, e às vezes tem uma voz que fala,
mata, mata ele, ou então se mata, é melhor para todo mundo. E para ele aquela voz é real, tem uma pessoa na frente dele, é real. Então, psicopatologias como a própria depressão de cunho genético, a esquizofrenia, a bipolaridade, elas têm alto índice de suicídio. Por quê? Porque o cérebro vai funcionar de uma maneira diferente e vai excluir ela da sociedade. A pessoa não se sente. Gente, o professor Jairo, sensei Jairo, está perguntando, no final do ano eu tive na provável cidade que irei morar. É triste ver um alto índice de suicídio de adolescentes e até tentativas de crianças. Certo que o clima não ajuda, é muito frio, mas os casos são maiores que os adultos. Então, Sensei Jair, o que acontece? Hoje não, na verdade, nos anos 50, 60, principalmente, aí os 70, quando a mulher entra no mercado de trabalho, a gente tem uma mudança da estrutura social da família, onde a mulher também tem que sair para trabalhar. Então, nos anos 80, a televisão, nos anos 70, a televisão chega com força, né? No final dos anos 70, nos anos 80, praticamente todo mundo já tinha televisão em casa. Então, começa a acontecer. Os pais começam a terceirizar a permanência com os filhos com a televisão. Então, os filhos passam o dia inteiro na escola, quando o pai e a mãe chegam, ainda tem que fazer as tarefas de casa, tem que fazer comida, e está cansado, o pai, a mãe está cansado, e aí o que acontece? Eles juntam a família inteira e eles juntam na frente da TV. Quando chega a internet, no final dos anos 80, quando se populariza nos anos 90 a internet, tem um problema maior ainda. Por quê? Porque cada um tem uma TV no quarto, cada um tem um computador no quarto, e as pessoas, embora estejam todas em casa, elas não têm um relacionamento social. Elas não têm aquela base que é a família. E quem vai construir a sua identidade, o seu ego, o seu superego, é as relações familiares. Então, quando você não tem esse engajamento familiar, você tem hoje jovens que, eu falei isso na minha outra live, pela primeira vez na vida, pela primeira vez na história da humanidade, os jovens sabem mais que os mais velhos. Então, hoje, o meu filho de 7 anos, ele manja algumas coisas de internet e tablet que eu tenho que pedir para ele. Ele tem 7 anos, está aprendendo a ler. E ele sabe mais do que eu. Então, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem jovens que sabem alguns assuntos mais que os mais velhos. Então, a internet, ela capilarizou a informação, mas ela não capilarizou o conhecimento. Tem uma diferença grande. Então, o que acontece? A gente tem uma juventude hoje que, se não for muito bem trabalhada emocionalmente com os pais, ela não tem segurança nos pais. Por quê? Porque para eles os pais não sabem nada. Então, se o pai ele não deu uma estrutura, se ele não deu superego, se ele não foi motivo de projeção do filho, se o filho não sentiu, se ele não teve aquele relacionamento com o filho, que o filho fez uma figura projetiva com ele na infância, né? De falar assim, nossa, eu quero ser igual ao meu pai quando crescer, e aí ele faz uma identificação positiva, que na psicanálise a gente chama de identificação positiva, ele vai crescer um jovem inseguro. Por quê? Porque o jovem ele está num mundo que ele não sabe como viver, ele chega na puberdade cada vez mais cedo. Então, hoje você vê meninas de 9, 10 anos menstruando, 9, 10 anos, é uma criança ainda, que já está pronta sexualmente, né, do ponto de vista biológico. Então, eles chegam, começam a sentir sensações, começam a lidar com problemas da vida do dia a dia, estresse da vida virtual, da vida hoje do dia a dia, e eles não têm uma referência. Por quê? Porque os pais não foram uma identificação positiva para eles, não foram um objeto projetivo, que a gente chama na psicanálise. Então a gente tem jovens inseguros, a gente tem jovens que estão no mundo perdidos, sem saber como viver e sem referência. É por isso que cada vez... E a cobrança em cima desse jovem está muito grande. Então, quanto antes ele tem que saber o que ele tem que fazer da vida, ele tem que tirar boa nota, ele tem que ser bom nisso, ele tem que ser bom naquilo. Então, isso tem gerado essa falta de pertencimento social, principalmente dentro do seio familiar, que tem gerado esses altos índices de suicídio nos jovens. E o frio ajuda muito. Realmente, os países tropicais... Mas exatamente, Durkheim diz que é exatamente por causa do pertencimento social. No frio, as pessoas tendem a ficar mais isoladas. Não podem sair de casa às vezes. Tem maiores períodos de isolamento. Eu falei isso num vídeo que eu fiz hoje sobre a natureza se recupera. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu IGTV. Eu falei sobre isso. Por que nos países onde o inverno é mais rigoroso, a gente tem uma mudança de comportamento? Meu amigo Márcio Catenaz diz, eu como educador de artes marciais, noto que o público teen que atendo, todos passam por psicólogos. Isso dá pelo fato da cobrança social ou pela grande pressão familiar? Os dois.
Marcinho, os dois. Eu sei, eu estava comentando esses dias com a minha mulher exatamente sobre isso, né? Então, o Claudinho tá, não sei se ele está na live ainda, que é um grande amigo meu, ele tem muitos alunos, ele não dá aula em academia, ele dá aula só personal, e é um cara extremamente regrado, assim. Um cara que é 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, então ele vive atleta, assim. Ele tem uma vida de atleta há quase 30 anos. Então, ele acaba virando referência para os alunos dele. Eu fui poder competir um campeonato com ele nos Estados Unidos, em 2017, a gente foi para Miami, e ele competiu lá, mas na verdade, o pai do aluno dele pagou passagem para ele ir para a formatura do aluno lá, porque ele é uma referência para o filho do cara. Então, assim, os educadores como o Márcio, professor de artes marciais, trabalha muito com criança, o Claudinho, o meu amigo Hugo Copa, o Nelsinho, que está aí, que eu conheço, que são pessoas que eu conheço pessoalmente, são faixas pretas que se preocupam das crianças, eles acabam virando referência. Por quê? Porque falta essa referência em casa, infelizmente. Hoje, a gente criou uma sociedade onde os pais acham que dar as coisas supra a carência emocional. E isso não é verdade, é o contrário. O que dá segurança para a criança é o não. É o limite, é o que constrói o superego. Eu tenho um vídeo no meu IGTV sobre psicanálise, sobre construção da personalidade. Quem quiser entender melhor como que se constrói a personalidade, os construtos de ego, superego e id, dá uma olhadinha depois no canal. Então, Marcinho, eu acho que você tem razão. Os dois, os dois são causas, mas a maior causa é a falta de engajamento social na família. E aí depois vem uma cobrança muito forte e ele não sente segurança. O jovem ele não sente segurança. Por quê? Porque ele está perdido no mundo. O Pedro diz, gosto muito de uma frase de Camus. Depois de descartada a hipótese do suicídio, só nos resta o otimismo. Então, quando todos, em algum momento da vida, já pensaram em suicídio. Todos, todos. Não significa que você é um suicida. Não significa isso. Então, as pessoas que têm realmente propensão ao suicídio, principalmente um fator genético e devido a fatores sociais que eu estou falando até agora, tem. Agora, quando você desiste por qualquer ideia, você passa uma fase muito difícil, você não vai aguentar, aquele senso comum, aquela frase, quando você chega no fundo do poço, só tem um caminho, para cima. Então, realmente, é a ideia de Camus. Quando você desiste do suicídio, você fala, bom, não vou me matar, só tem um jeito para você melhorar. É achar que as coisas vão melhorar, é esperar a melhora e buscar. Não tem mais o que fazer. Bom, deixa eu continuar, pessoal. Mas também tem alguns pais que são bem infantis. São, Vitor, esse é o problema. Hoje a gente tem uma geração de pais que foi criada da forma errada também. Então eles não conseguem passar segurança para os filhos, eles não conseguem dar uma criação segura, por quê? Porque os pais estão inseguros. Então hoje a estrutura da sociedade, nos últimos 50 anos, é o que Bauman diz, né? A sociedade virou líquida a partir da primeira metade do século XX, a segunda metade do século XX, a sociedade virou líquida. Então a gente tem pais que não sabem como lidar. Então, hoje a gente tem muito comum famílias de um cônjuge